Boa noite, gente. Vamos começar. Já deu tempo aí de todo mundo entrar, né? Vocês conseguem me escutar? Como é que tá? Tranquilo? Som tá bom, professor. Tá. Deixa eu conversar com vocês, tá? Vocês podem ligar a câmera para eu não me sentir só nessa noite do dia 25? A gente tem algumas coisinhas para conversar, tá? Antes de começar a aula. Beleza, obrigado, Fabrício. Mais gente querendo entrar aqui. Olha só, galera. Vocês lembram que na aula passada eu fiquei de resolver algumas questões com vocês, né? De argumentação sobre teoria dos conjuntos e pedi para que todo mundo pesquisasse, quem tivesse interessado, né? Quem não tivesse, esperaria para essa aula. Na aula de hoje, a gente vai terminar aquela conversa e vamos entrar num assunto novo, tá? Que ou você pode encontrar pelo nome de correntes filosóficas ou filosofia helenística. Tudo bem? Já é uma outra questão, já para a gente começar a falar de filosofia medieval. Então, qualquer dúvida na aula de hoje, você pode estar perguntando. Se não tirar dúvida agora, aí já ficou um pouco mais complicado lá para frente, tá? Como vocês lembram, no material que eu vou enviar hoje vai ter o resumo e a revisão de tudo que a gente viu até agora, mais a resolução dessas questões que a gente ficou de corrigir. Tudo bem? Por enquanto, só o Fabrício abriu a câmera para mim, pelo menos é o que está aparecendo aqui. Obrigado pela sua gentileza, querido. Pode desligar que a gente vai começar a aula, tá? Qualquer dúvida aí vocês já sabem, tá, galera? Só me confirmem se vocês vão estar observando aqui a minha tela quando eu começar a compartilhar. Por favor. E aí? Tá dando para enxergar? Parece tudo. Beleza. Olha só. Algum espírito nessa sala precisa que eu volte, que eu repita alguma coisa, ou posso continuar de onde eu parei? Pode E aí? continuar. Beleza, vou continuar então, né? Olha só, gente, boa noite, tá? Espero que todos estejam bem. A gente parou aqui nesse ponto sobre princípio de identidade e os diagramas com relação à filosofia do Parmênides, tá bom? Basicamente, a gente estava falando na última aula sobre a construção de argumento. O que isso significa? Aqui eu ensinei para vocês as questões do diagrama matemático que nos ajudam a interpretar certas frases, a entender certas construção de linguagem. Então, aqui a gente viu esses diagramas e ficamos de resolver as questões que eu optei por deixar para o final da aula para que não atrapalhe a nossa revisão, tá? Depois do Parmênides e toda essa história que ele teve com Heráclito, né, de ele acreditar que o Heráclito acreditar que a vida é mudança, que a vida é um fluxo constante, o Parmênides, já com uma ideia muito contrária, priorizando o ser, ele sempre vai nos dizer que o ser é imutável. Aí a gente conversou sobre essa imagem que eu coloquei aí, tá? Sobre o gelo e se poderia ser água, se poderia ser gelo. Basicamente, lembrem que o Heráclito acredita que tudo muda. Então, se tudo muda, nada permanece da mesma maneira para sempre. Então, ele acreditava que a luta, ou seja, essa mudança, seria a mãe de todas as coisas, o princípio. Então, o mundo se constrói por essa mudança. Para o Parmênides, não, perdão. Para o Parmênides, as coisas deveriam ser o que elas são e nunca mudar. É um pouco difícil que isso aconteça hoje em dia, mas para o Parmênides, o sentido da vida e do mundo estava nessa afirmação de que o ser é e o não ser não é. Ou seja, uma coisa deve permanecer sendo ela própria, e se tivesse mudança, ela já deixaria de ser aquilo que era antes. Então, não vou voltar nessa discussão, tá? Quem quiser que mande mensagem para mim, eu vou lá, explico individualmente, que é para a gente não se atrasar, tá bom?
Olha só. Agora vamos revisar Sócrates, tá bom? Vocês lembram aí que o Sócrates foi um filósofo que não escreveu nada para nós. Ele teve a filosofia socrática baseada no diálogo, tá? Então, primeiramente, o que a gente precisa saber sobre ele? Ele discordava do modo de ensinar dos sofistas, que eram aquele grupo lá que nós conversamos, sobre eles serem estudiosos, mas que cobravam para ensinar as outras pessoas. Era justamente por conta dessa cobrança relacionada ao dinheiro que o Sócrates discordava totalmente dessa forma de ensinar. Para ele, todos deveriam ter acesso ao conhecimento de maneira universal e gratuita. Então, se eu vou ensinar alguém, eu não devo cobrar por isso, porque isso me faz uma pessoa ignorante, segundo Sócrates. Tudo bem? Deixa eu ver aqui quem é que está tentando entrar. Segundo ponto que eu coloquei aqui para vocês é com relação ao diálogo socrático, tá, gente? O que é isso? Que nós falamos sobre a admiração dele com o ofício da mãe, que era a parteira, e, sobretudo, com essa relação que ele fez do trabalho da mãe dele com a questão filosófica. Então, basicamente, para o Sócrates, o importante na vida era você estar sempre aberto a novas ideias. E a maiêutica significa isso, esse parto de ideias. Então, a cada vez que uma pessoa expressa uma ideia, que uma pessoa acaba concebendo uma ideia no mundo, o mundo acaba ganhando uma nova visão, ganhando uma nova discussão. Então, isso era o importante na filosofia socrática. Ele não procurava a verdade, gente. Se você for encontrar na sua prova do Enem e marcar lá que o Sócrates procurava a verdade do homem, é mentira. Para ele não existia uma verdade pronta e acabada. O que ele buscava era a essência humana. E lembremos que a essência humana, ou seja, o que está dentro de nós, ainda é um mistério. Era para o Sócrates e continua sendo para nós, da filosofia, da religião, da história, enfim. Além dessa maiêutica, o Sócrates estava muito atrelado também à prática irônica de linguagem. Ou seja, você, algum momento da sua vida, já foi irônico com alguém. Então, essa maiêutica, ou seja, essas novas ideias que surgiam o tempo inteiro a partir de diálogos que estavam alinhadas a uma noção de ironia, era o que poderíamos destacar como sendo a filosofia do Sócrates, a filosofia socrática. Então, ele estava completamente alinhado à maiêutica e ironia, ele estava preocupado com a verdade, mas que verdade é essa? É a verdade da essência humana, não é a verdade sobre o que é o mundo, ou então o que nós somos. Essa preocupação da verdade era a verdade de dentro de nós. Então, quem nós somos? Por que a gente age de tal maneira? Era com isso que ele se preocupava, tá? Outra questão importante é essa questão que eu coloquei aí, questionamento acerca do ser humano, é justamente sobre essa defesa de argumento. Então, se eu digo que eu sou uma pessoa boa para o Sócrates, eu precisava provar para ele, em todas as situações, por que eu era essa pessoa boa. Então, nada para ele poderia ter ali um desvio de argumento, de defesa da verdade daquela pessoa. Tudo deveria ser conceito, tudo deveria estar alinhado ao que eu acredito. Então, se eu ali, no meio da minha conversa com Sócrates, falasse alguma coisa que ele achasse incoerente, pronto, já não tinha mais validade nada do que eu falei. Então, é aí que a gente encontra a essência do ser humano. A gente está em eterna construção. Então, é difícil nós permanecermos com a mesma ideia para sempre. Isso é quase impossível. Acontece? Acontece, mas é difícil. Alguma pergunta, gente, sobre esse trecho do Sócrates aí, ou eu posso continuar? Pode continuar. Beleza, vamos lá. Olha aí, vamos fazer um exercício. Vou ler para vocês aquele esquema, tá? Todo mundo respondendo, não quero ninguém com cara de paisagem. Texto: na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os trazuentes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, tá, ou do diálogo socrático, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada,
levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Gente, ignorância nesse sentido é de não saber de tudo, tudo bem? Não é o conceito, a concepção de ignorância que a gente tem hoje, tá? Então, em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Outra coisa importante, por isso que eu trouxe essa questão, é vocês lembrarem do fim do Sócrates, tá? Ele era tão fiel à forma dele de pensar, de agir e de se colocar no mundo, que essas perguntas que ele fazia para as pessoas, que deixavam as pessoas numa posição meio delicada, acabou trazendo problemas para ele, tá? O governo da época de Atenas acabou se incomodando um pouco com esse posicionamento desse cara que não contribuía socialmente, nem no comércio, nem na política, e muito menos na guerra. Então, ele não estava inserido naqueles setores sociais que a gente conversou, tá? E aí, as pessoas acabaram se incomodando com a presença dele ali, querendo coagir todo mundo. Então, ele foi a julgamento popular, certo? E quando chega ali num determinado momento, eles falam, olha, se você quiser viver, você vai ter que parar de fazer isso. E o Sócrates, né, muito convicto das verdades dele, acabou dizendo que ele não iria e que ele defendia, sim, as concepções que ele tinha acerca do homem. Então, ele acaba tomando cicuta e acaba morrendo. Então, é uma cena filosófica que a gente tem muito marcante do Sócrates, porque é muito difícil que um homem permaneça com as suas verdades durante a vida inteira, e mesmo sendo coagido e feito ali 1000 ameaças a ele, ele ainda assim sustente isso. Então, foi isso que o Sócrates fez, e não se deixou abater. Então, olha aí, considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual o seu pensamento foi transmitido, né, através desses diálogos, pode-se afirmar que sua filosofia, leiam aí e me digam a resposta. Letra D, professora. Acho que é a D. Vamos lá, vamos D. escutar todo mundo aí. D. Também acho que é a D. Vamos ver aí, ó. Letra D. Parabéns para quem respondeu aí. Vamos prosseguir. Aqui, gente, a gente já tem uma outra parte da nossa aula que eu trouxe em revisão. Nós conversamos sobre Platão e Aristóteles, e na prova ou nos livros vocês encontram aqui filosofia platônica ou aristotélica, ou platonismo e aristotelismo. Então, o que eu resolvi fazer aqui para vocês? Um quadro comparativo, tá? Com algumas das principais ideias de cada um. Lembrando, o Aristóteles foi aluno do Platão e o Platão foi aluno de Sócrates. Então, por isso, nós temos a tríade filosófica, tá? O que é tríade? 3 coisas importantes, 3 forças filosóficas super importantes para que a gente compreenda aí esse começo de filosofia antiga. Então, olha aí, eu vou mandar o slide para vocês, mas anotem para que vocês possam acrescentar aí no caderno de vocês. Primeira coluna, nós temos realidade inteligível, tá, no Platão, e a realidade sensível no Aristóteles. Vamos lembrar que essa primeira coluna, anota aí no teu caderno, a primeira coluna se refere à teoria do conhecimento, tá? Essa primeira coluna aqui, se refere à teoria do conhecimento. Essa primeira linha, vou repetir, se refere à teoria do conhecimento, tá? Então, o que é a teoria do conhecimento em Platão, professora? Ele divide o mundo em
dois, tá bom, galera? Lembra disso. Mundo sensível e mundo inteligível. Para o Platão, as ideias eternas, ou seja, as ideias que nós temos sobre os objetos, sobre os sentimentos e sobre as coisas que estão no mundo, não são ideias que podem ser encontradas plenamente no mundo natural, no mundo sensível, ou seja, no nosso convívio. Essas ideias nasceram, né, com a gente, mas elas moram aqui nessa realidade inteligível. Elas moram aqui nesse mundo inteligível ou mundo das ideias eternas. Então, eu coloquei o exemplo aqui para você, ó. O que é um quadrado? Essa é a primeira pergunta que tem que vir na tua cabeça quando tu vê qualquer coisa do Platão na prova. Por quê? O Platão, as ideias dele, essas ideias perfeitas ou eternas, a partir das formas geométricas. Então, o que é mais válido para nós? É pensar uma coisa que não existe ou é pensar em cima de algo que já existe? Então, ele acabou olhando as coisas que eram acessíveis a ele nesse mundo sensível, ou seja, no mundo do nosso convívio, e acabou formulando a teoria dele. Então, eu coloquei para você, o que é um quadrado? Ou seja, esse quadrado, ele é algo que a gente pode desenhar, a gente também pode ver um quadrado como sendo, sei lá, um prato, pode existir um prato quadrado, pode ter a tua televisão quadrada. Então, se você vê qualquer objeto na forma de um quadrado, você vai saber reconhecer. Como você sabe disso? É quando a sua mente acessa as suas ideias. E é justamente esse movimento de conhecimento, tá, que o Platão descreve como sendo o mundo das ideias. Ou seja, um mundo que está para além de nós, além do nosso corpo, além do mundo que a gente conhece. É como se esse mundo fosse o espaço, o céu, algo que a gente não consegue acessar, mas que a gente sabe que existe, justamente por nós termos essas ideias pré-postas na nossa cabeça. Tudo bem? Alguma dúvida? Hein, galera? Alguma dúvida? Professor. Não. Beleza, bora continuar aqui, ó. Com relação ao Aristóteles, para ele não existia essa ideia de mundo das ideias e mundo sensível, tá, gente? Para ele existia somente o mundo sensível. Por quê? Porque ele formulou para nós um conceito de substância, que é a substância que a gente vai ver na química, na biologia, na matemática, todas as ciências experimentais, as ciências exatas, as biológicas, trabalham com a substância. Então, para Aristóteles, eu não poderia estudar o mundo se eu fosse pensar uma coisa que está para além desse mundo. Então, por exemplo, eu penso no céu em um sentido religioso, eu imagino mil coisas. No céu tem anjo, no céu tem Deus, no céu tem isso e aquilo, mas eu não conheço de fato essa realidade. Então, para Aristóteles, para eu estudar, para eu saber como o mundo funciona, de onde ele vem, eu preciso estudar a partir das coisas que estão nele. Essas coisas ele chama de substância, que é justamente a realidade determinada de alguma coisa. Então, é a massa, é a matéria, é o peso, é o comprimento, é a largura de qualquer coisa que você possa medir, tocar, observar, tá? Então, isso é a teoria do conhecimento em Platão e Aristóteles. Segunda linha aqui, ó, o mundo sensível e o mundo das ideias, ilemorfismo e o ilemorfismo teleológico também se refere a essa teoria do conhecimento, tá? E o que é a teoria do conhecimento, então? É justamente todas as ideias que eles formulam a partir do que poderia vir a ser o mundo, tá? Teoria do conhecimento, nesse primeiro momento, é isso. Então, eu já expliquei para vocês, ó, existe o mundo sensível e o mundo das ideias, no Platão, e no Aristóteles essa realidade de substância, que foi o que a gente fez lá com o papel, não sei se vocês lembram, vocês não estavam entendendo de maneira nenhuma, a gente arrancou um papel do caderno, amassou o papel, voltou, tentou fazer o papel voltar para aquela forma, enfim, toda essa ideia é o ilemorfismo teleológico do Aristóteles, ou esse conceito de substância, tá? Que ele divide em material, formal, ciente e final. Aqui nós temos já, nessa terceira linha, aí quando você pegar esse material, tiver acesso a ele,
Você já vai colocar lá nas suas anotações, tá? Essa terceira linha aqui, ó, ética, tanto no Platão quanto no Aristóteles, você anota como sendo referente já à política, tudo bem? Política. Ética e política, você reserva essas duas linhas aqui, ó. Ética e política, já tá aqui muito na tua cara, para tu não esquecer que esses pontos aqui são específicos da ética e da política platônica e aristotélica, tá? Aí o Platão vai dizer pra gente lá na ética que o principal na ética do homem é a ideia do bem. Foi aquela coisa que a gente fez nas almas, tá? Vocês lembram das almas? Liguem as câmeras de vocês, que eu quero ver se vocês lembram das almas, tá? E liguem as câmeras que eu vou continuar falando. Em Aristóteles, a ética dele, ele vai dizer que o mais importante, o bem é importante, só que o que mais importa é a eudaimonia. Anota aí logo o que é eudaimonia. Eudaimonia é a felicidade, tá lá no teu resumo, no mapa mental que eu fiz para ti. Então, para o Platão, na ética, o importante é a ideia do bem. E para o Aristóteles, na ética, o importante é a eudaimonia. Cadê a tua câmera ligada? Beleza. Gente, vamos lá. Me mostra a tua alma irracível. Aponta para mim onde fica a tua alma irracível. Eu não estou vendo ninguém apontar. Vocês lembram ou não lembram? É isso que eu preciso saber, tá? Tem uma pessoa entrando aqui. Tá todo mundo mudo para mim. Tem gente que ligou a câmera, tem gente que não tá nem aí para nada. E aí, vamos lá. Alma racional. Onde é que fica a alma racional? Na sua mente, certo? Não esquece disso. Alma irracível. Onde é que fica? Irracível, galera, lembra do teu irracional. Exatamente, a Gabriele está fazendo aí, a Clara. Irracível, fica no seu coração, tá? É tudo aquilo que se refere à parte emotiva do teu corpo, tá? E a terceira alma, que é a alma concupiscível, é aquela alma desejante, tá bom? Fica no seu baixo ventre. É onde ficam os seus desejos, tudo bem? Essa tu não esquece, mas não esquece, cara, não vai te confundir na hora da prova. Racional é a sua cabeça, tá bom? Pelo menos é o que a gente espera que seja. Irracível é o seu coraçãozinho lá, e a concupiscível ou desejante, você já sabe onde fica. Beleza? Vou voltar para lá. Começar a apresentar aqui de novo. Quem não está participando, não está ligando a câmera, não está falando, eu sinto muito, tá? Mas vai levar um 0 no Enem, e é uma praga que eu estou jogando para ti. Vou continuar aqui, ó. Política. Galera, política no Platão, tá? Conversamos sobre a justiça política, que é justamente... O que é essa justiça política? É você priorizar sempre a sua primeira alma. E qual é a alma mais importante dentre essas três aqui que eu falei? Vocês lembram? Qual é a mais importante para o Platão? Hein? Racional? A racional. É a racional a alma mais importante, tá? Então, a justiça política no Platão é justamente isso. É cada cidadão ter ali a sua plena consciência de que ele não pode agir por emoções. Ele precisa ser uma pessoa racional, independente de concordar ou não com qualquer situação no âmbito político. Que tem que prevalecer a racionalidade para que o bem seja comum para todo mundo, tá? Isso é a justiça política. Nessa justiça política, a gente conversou também sobre uma divisão que também parte de uma tripartição nessa sociedade do Platão, essa sociedade ideal. Então, deveria existir a classe dos comerciantes, dos guardiões e dos políticos, tá? A gente conversou sobre aquele corte de almas de ouro, de prata e de bronze, certo? Alma de bronze, galera com 20 anos que está sendo encaminhado para o comércio. Alma de prata, corte quando a galera tem 30 anos, está sendo encaminhada para a parte ali das proteções, das guerras. E terceiro corte, quando o ser humano lá já tem 50 anos e vai passar por uma prova para ser avaliada a sua forma de falar,
a sua dialética, né, que é justa a retórica, que é justamente essa, vamos dizer assim, o dom de falar bem, de convencer. E essa pessoa que fala bem, que convence, que sabe articular todas as ideias, ela está apta para integrar o âmbito da política nessa sociedade ideal do Platão. Tá? E no Aristóteles, a política aqui, ó, para nós, é descrita pelo animal político, tá? É o zoon politikon que você pode encontrar na sua prova. E o animal político no Aristóteles é justamente esse homem que tem instintos, que pode errar, mas que deve permanecer sempre priorizando o outro e não a si próprio. E esse priorizar o outro também é, gente, um bem comum. Também é essa ideia do bem do Platão, só que ele não utiliza esse termo. Ele utiliza o termo eudaimonia. Lembrando que essa felicidade aqui, que está atrelada à virtude, ela não é uma felicidade individual, tá? Ela é uma felicidade que deve sempre abranger o todo. Eu não devo me priorizar. Eu devo sempre priorizar a felicidade do outro, porque assim eu estarei sendo não individualista e um bom cidadão, tá? Nosso assunto que vem da nossa próxima aula é a filosofia medieval. E na filosofia medieval, eu já coloquei aqui para ti, ó, os filósofos que a gente vai estudar. Quem é católico aí? Fala eu, vai falando eu, para eu saber quem é católico. Eu sou Maria Eduarda. Os católicos daqui da aula costumam ir à missa? Sim. Vocês já ouviram falar em alguma passagem da Bíblia de Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino? Já ouvi falar, só não lembro agora de cabeça. Não precisa. Só preciso que vocês lembrem que em qualquer missa, tá, gente? Em algum momento dessa missa, você vai ouvir a passagem referente a algum santo, especialmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram dois santos e ainda são muito citados nas missas católicas, e a gente vai estudar eles, tá? A gente vai entender por que eles são tão importantes para a Igreja Católica, e esse assunto vem logo depois de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então é na próxima aula que a gente já começa a falar da relação de filosofia e religião, precisamente a relação de filosofia e a religião católica, tá bom, gente? Então, para começar, para logo tu deixar anotado no teu caderno, anota aí. O Platão foi um idealista, né? Por isso o mundo... Professora, o seu áudio tá baixo. E agora? Agora tá melhor. Pronto, melhorou. Beleza. Olha só, o Platão, por acreditar que existisse um mundo para além de nós, um mundo ideal, ele foi visto como um idealista, tá? Porque ele não trabalhava com o que ele tinha. Pelo contrário, ele pensava em realidades paralelas, em realidades que eram... Vou usar um termo aqui que você vai ver posteriormente, metafísicas, tá? O que é uma realidade metafísica? Meta, além, física, físico, matéria. Então, ele pensava em realidades além da matéria, além do físico, além do mundo que a gente conhece. Então, o Platão era um idealista que influenciou o Santo Agostinho. Então, a partir de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, em correntes filosóficas, ocorreu uma outra ideia de filosofia no mundo, não mais a filosofia grega, não mais a filosofia que a gente está conversando agora. A filosofia ela passa por uma mudança muito significativa que é relacionada à Igreja Católica. Então, com a Igreja Católica detendo, né, estando a par de todo esse conhecimento filosófico que a gente está conversando até agora, esses dois caras aqui, eles acabam, vou usar um termo que você pode ver em prova, cristianizando, tá? Cristianizando, de Cristo. Então, eles cristianizam o Platão e o Aristóteles, lembrando que esses dois filósofos não acreditavam em Deus, nem existia essa ideia de Deus antes, tá? Então, por que eu digo que eles cristianizaram Platão e Aristóteles? Porque eles pegaram tudo isso aqui, que a gente conhece, que a gente estudou, e eles enfiaram Deus aqui, de alguma maneira, a gente vai entender como. Mas eles colocaram a ideia de Deus aqui muito forte, a ponto de até hoje eles serem citados nas missas, até hoje eles terem uma influência absurda dentro da comunidade católica, tá? Então, o Platão era um idealista que influenciou esse santo aqui, Santo Agostinho.
E o Aristóteles era um realista, justamente por ele trabalhar com a realidade sensível, e ele vai acabar influenciando o São Tomás de Aquino. Beleza? Olha só, vamos fazer um exercício aqui. Os andrógenos tentaram... Isso aqui é um mito, tá, gente? Não vou dizer que é um mito, mas é uma narrativa do Platão que você encontra na internet, mas também encontra em livro, e o nome da narrativa é O Banquete, tá? É uma passagem que eu trouxe para vocês. Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-no em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje as metades separadas buscam unir-se, cada um com saudade de sua metade. Tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Gente, antes que a gente comece a ler as alternativas, o que para nós, vamos falar agora de sentimentos, o que para nós denota, ou seja, o que para nós acaba descrevendo de maneira prática essa narrativa dele. Então, o que a gente pode partir em dois, falando de sentimento, tá? O que a gente pode partir em dois que acaba ficando incompleto? Então, o que nós partimos em dois, que essa coisa que está partida fica incompleta e, assim, toda a vida tenta se unir a uma coisa que a complete. Então, o que sentimento é esse? Vocês podem me dizer? Hein? Vamos lá, que sentimento é esse? Onde eu tenho duas partes, onde eu tenho duas metades. Vocês estão me escutando, gente? Eu tô só aqui, pelo amor de Deus. Amor, professora? Amor, Clara. Amor. Bora ler aqui as questões. Olha, no trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria ou de uma narrativa, o que ele está falando aí, gente? Sobre o que ele está falando? Bem supremo como fim do homem, prazer perene como fundamento da felicidade, ideal inteligível como transcendência desejada, amor como falta constituinte do ser humano, autoconhecimento como caminho da verdade. Vocês concordam que nós dizermos eu amo alguém é uma forma de autoconhecimento? Sim ou não? Hein? Sim, professora, eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. É a D, professora. A ideia. Amor com falta constituinte do ser humano. Tá, vamos só concluir aqui. A ideia, olha aí, esse ideal inteligível como transcendência desejada, ou seja, ele está falando para nós sobre a ideia do Platão, né? As ideias que a gente encontra no mundo das ideias como transcendência desejada, ou seja, como um fim desejado, como um conhecimento que a gente quer alcançar. É isso que ele quer? É isso que ele fala para nós? Não aqui nesse trecho, mas o Platão não fala isso, sobre essa questão de a gente estudar, até chegar em uma ideia eterna, até chegar em um conhecimento perfeito. Então, esse ideal inteligível é isso, tá, gente? Qual que é a resposta aí? Hein? A D, professora. Letra D. D, tá? O amor como falta constituinte do ser humano. Quando você vê essa questão, a sua prova, você vem bem aqui, ó, sempre nas referências, tá? Se você enxergar em alguma referência lá na filosofia, precisamente sobre o banquete do Platão, tu vai marcar qualquer alternativa, eu tô te falando, escuta o que eu tô falando. Qualquer alternativa que vier com essa referência aqui é relacionada ao amor. Nada além disso. Nada a ver com conhecimento, nada a ver com o mundo das ideias, tudo relacionado ao amor. Ele fala no banquete, tá bom? Olha aí, chegamos no assunto novo, tá? Correntes filosóficas, ou filosofia helenística, ou filosofia helenista, como você preferir, tá? As correntes filosóficas, galera, elas têm uma noção muito particular da nossa filosofia. Por quê?
quando a gente tem a tríade filosófica surgindo no mundo, né, com toda aquela história do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, acabam mexendo com a sociedade grega. Então, as pessoas se dividem, umas ainda acreditam na mitologia e outras acabam acreditando em uma nova noção de conhecimento, em uma nova percepção de conhecimento. Essa nova noção que surge, nós já sabemos que é a própria filosofia. Só que nós temos ali o Sócrates nós temos os pré-socráticos, falando sobre toda essa ideia de natureza e de que tudo surgiu da natureza. Depois dos pré-socráticos, nós temos o Sócrates, falando sobre aquelas questões que a gente acabou de conversar, sobretudo sobre as verdades do ser humano, a essência do ser humano. Depois a gente tem o Platão e o Aristóteles surgindo com uma ideia de política, né? Eles surgem com uma noção completamente estruturada do que deveria ser a sociedade, de como a política deveria funcionar. Lembrando que até naquele período a gente não tem uma ideia de política como a gente conhece, uma política onde a gente tem um poder executivo, judiciário, não existe isso. Então lá a política ainda está se construindo. A partir do momento em que o Sócrates falece, daquela maneira que a gente conversou, nós temos o Platão surgindo com uma nova ideia e uma nova noção filosófica, e aí ele nos diz, peraí, o mundo não existe só aqui, existe um mundo além de nós. Então essa ideia de que existe algo além de nós é o mundo das ideias dele. Só que essa ideia foi disseminada, foi aceita por algumas pessoas, mas não foi aceita pelo aluno dele, e o aluno dele é o Aristóteles. Então, Aristóteles já não compra essa ideia. Ele já vem com uma noção muito definida sobre o que é o mundo. Então, ele acredita que existe um mundo sensível, e é só esse mundo sensível que a gente deve observar. Peraí, gente, rapidinho, tá? Que meu pai não para de falar aqui. Sim, galera, vamos continuar aqui, problemas técnicos. Então, a partir do momento em que a gente tem toda essa nova estruturação da filosofia sobre o Sócrates falando uma coisa, o Platão vindo com uma outra ideia completamente diferente, que as pessoas não estavam pensando, e o Aristóteles, mesmo sendo aluno do Platão, rompendo com essa ideia, nós temos aí escalas progressivas de um conceito filosófico, né? Esse conceito filosófico é justamente essa ideia do ser. Então, como é que o homem vai se delinear na sociedade? Então, o que é a sociedade? E aí, depois que o Sócrates não mais existe, depois que Platão morre também, o Aristóteles morre também, a gente tem uma nova configuração social, tá? E essa configuração social é justamente o que sobrou dessas ideias de política, dessas organizações sociais que eles acabaram estudando e que a sociedade acabou se delineando mesmo por si própria. Então, é o que a gente conversou sobre as viagens da galera descobrindo outras partes do mundo, que foi o que possibilitou o advento da moeda, a invenção do calendário. Então, tudo isso, a escrita também, a organização da vida urbana e, sobretudo, a política. Então, são esses 5 fatores que também estão em apostilas passadas de vocês, em slides, na verdade, que a gente pode considerar fatos históricos muito importantes, condições históricas, melhor dizendo, muito importantes para o surgimento de uma nova racionalidade no mundo, tá? Não mais a racionalidade mítica. Então, quando esses 3 caras acabam morrendo, a gente tem um rompimento muito forte na filosofia, porque depois deles a gente não tem ali num panorama de filosofia antiga um filósofo que seja tão influente como eles 3 foram. Então, quando eles morrem, a filosofia acaba saindo, ela já estava se expandindo para outros lugares, né, fora da Grécia, mas ela acaba se expandindo
por toda a Europa, e as pessoas acabam tendo acesso a essa filosofia socrática, platônica e aristotélica, e a gente tem uma outra visão do que seria esse pensar filosófico. E essa visão é justamente o que a gente chama, não mais de filosofia antiga, mas sim de filosofia helenística. Então, o que é essa filosofia helenística? O que é o heleno? O heleno é o grego, tá? É aquela pessoa que está residindo ali naquela região grega, e a gente chama essa pessoa não de grego. Aqui para nós é grego, mas para eles, eles eram chamados de helenos. Então, por isso, filosofia helenística. Então, a partir do momento que a gente não tem mais esses três caras no mundo, a filosofia ela acaba se disseminando aí por outros lugares. E em contraponto a isso, a gente tem um momento histórico muito importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o imperador Alexandre o Grande estava conquistando muitos territórios. Vocês estudam ele na história. E com essa conquista de territórios dele, ele foi aluno do Aristóteles, tá? Ele teve o Aristóteles como professor ali, e ele prezava muito por uma filosofia baseada numa estrutura aristotélica. Então, com essa disseminação de conquistas dele, ele vê que o mundo está mudando, ele vê que as pessoas não estão mais ali praticando uma filosofia completamente alinhada a esses três caras, e ele se preocupa com isso. E o que ele pensa? Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, voltar para essa ideia de que a gente não pode perder essa essência filosófica. A gente demorou tanto tempo, Então, com essa ideia de outras pessoas no mundo, que não são mais somente pessoas gregas, com essa noção de que nós já temos uma nova forma de se comunicar, nós já temos o dinheiro nesse ambiente, nós já temos as organizações urbanas em outros lugares, com essas organizações acaba surgindo o quê? Novas formas de pensar a sociedade. E são essas novas formas de pensar que o Alexandre e outras pessoas que vêm depois, outros imperadores que vêm depois dele, não querem aceitar. Eles querem somente manter aquela ideia de uma filosofia do Oriente, no caso da Grécia, completamente baseada ali nessa tríade filosófica. Então eles acabam se incomodando, o Alexandre e os outros imperadores que vêm depois. E eles querem prevalecer com aquilo, mas é impossível você conter uma onda de pensamento. Então essa onda de pensamento que surge pós Sócrates, Platão e Aristóteles é o que a gente chama de correntes filosóficas, tá? Essas correntes filosóficas, galera, elas acabam durando. Aí eu achei importante colocar para você a data. Não trabalho com data, você já percebeu, mas aqui é importante porque pode vir na tua prova, tá? Início da filosofia foi no século IV a.C., tá? E essa corrente filosófica, ela vem também, a gente pode dizer que ela surge ali desde o século IV a.C. até o século VI depois de Cristo, então dura muito tempo. E é interessante você pensar que aqui eu coloquei o depois de Cristo, porque depois dessa aula a gente já vai começar a falar mais precisamente, um pouco mais aprofundado sobre essa ideia aqui e sobre o imperador que vem e a revolução que ele faz em cima dessas filosofias, tá? Então, hoje nós só falaremos um pouco sobre essas correntes filosóficas que vão tratar não da felicidade, não da política, não da ética, mas sim desse conceito aqui, ataraxia. Anota aí no teu caderno, tá? Ataraxia significa imperturbabilidade da alma. Imperturbabilidade da alma. O que é isso? É uma alma mais sem perturbação, sem estresse, uma alma de fato calma, pura e plena. Então, quando você disser para alguém, olha, fulano, eu estou em estado de ataraxia, significa que você está em pleno estado de paz, tá bom? Então, esse estado em que a sua alma se encontra de paz, de amor, de gratidão, porque tu está no mundo, é a ataraxia, essa imperturbabilidade da alma, ou seja, nada atinge a minha alma, tá? Dúvida até aqui, gente? Pode perguntar ou eu sigo com a aula, tá? Alguma dúvida? Dúvida ou não? Não. Não, professor. Nem Beleza, olha só. Agora
eu vou precisar que os bonitos, tá? Os bonitos são vocês, que vocês interajam na aula, porque tudo que vocês falarem aqui eu vou colocar agora, neste momento, nas anotações, para enviar para vocês depois. Então, vocês vão me ensinar e eu vou ensinar vocês agora, tá? Olha aí, primeira corrente filosófica que acabou surgindo depois de todas essas coisas que a gente conversou é o epicurismo. E o que é o epicurismo, gente? Ele é uma corrente filosófica que quem criou, quem postulou mesmo foi o Epicuro, tá? Era o nome do cara, Epicuro, por isso epicurismo. Então esse cara, ele estudou todas essas filosofias que a gente estudou até agora e ele falou, eu não quero mais me preocupar com questões sociais, com questões de bem comum, de política, nada a ver. Agora, eu só quero que nada abale a minha paz. Por isso a ataraxia era o eixo, né, de estudo dessas filosofias. Então, para o epicurismo, existia uma ideia muito, muito clara de prazer, tá? O prazer, aí eu vou deixar para você. Não vou te dar resposta agora. Eu coloquei aqui esse prazer, hedonismo. Eu preciso que você pesquise sobre hedonismo, tá? E você vai perceber a diferença entre esse hedonismo e epicurismo. Ele não é uma corrente filosófica, o hedonismo, tá? Ele só é um conceito. A corrente filosófica mesmo é só o epicurismo, mas existe diferença, tá? Então, esse prazer epicurista, que é diferente do prazer hedonista, ele é um prazer que está atrelado a uma busca, assim, incessante pelas coisas que te fazem bem. Por isso eu coloquei que é uma busca que te faz, assim, por exemplo, hoje eu tenho muitas obrigações, mas eu quero só dormir, então eu vou só dormir. Então, isso que vai trazer paz para minha alma, se for isso, tudo certo, cara, tudo bem. Então, aqui eu coloquei para você, vou voltar aqui. Aqui eu coloquei para você pesquisar essa diferença, tá? É muito parecido, cara. O hedonismo, ele busca também esse prazer desenfreado, só que qual que é a diferença? Os dois buscam esse prazer, mas o epicurismo, ele modera, tá? Então, eu tô logo te dando uma resposta, mas seria importante você pesquisar um pouquinho mais sobre hedonismo, tá? O epicurismo, ele vai falar assim, ei, a filosofia da nossa vida é viver com prazer, mas nada em excesso é bom, por isso que esse prazer tem que ser moderado. Então, ele acaba, o Epicuro acaba fazendo uma diferença, uma distinção aqui entre os prazeres duradouros e os prazeres imediatos. Então, o que seria um prazer duradouro? Alguém pode me dar um exemplo, uma ideia? O que é um prazer duradouro? Por favor, participem, tá? Eu acho que trabalhar numa profissão que você gosta muito, eu acho que isso é um prazer duradouro. Isso, é um prazer duradouro. E o que seria um prazer imediato? Outra pessoa agora. Vamos lá, o que seria um prazer imediato? Eu acho que, tipo assim, uma coisa de momento, sabe? Me dá um exemplo aí de um prazer imediato. Tipo assim, ó, porque eu sou assim, eu compro uma roupa que eu gosto muito. Só que aí vai passar o tempo e eu já não vou mais gostar dela, eu vou gostar de outra roupa. Entendeu? Isso é um prazer imediato, Exatamente. né? Nós podemos dizer, então, que o capitalismo é um bom exemplo de um prazer imediato? Isso, uma comida, né, também. Comida também, exatamente. É isso, gente. Roupa, música. Exato. Então, olha só, ele falou assim para nós, ó, no epicurismo, não esquece, o epicurismo é a corrente filosófica que nos fala sobre esse prazer. Então, eu devo viver sempre priorizando os prazeres da minha vida, mas com moderação. Aí eu já pego o exemplo de vocês com relação a esse prazer imediato. Alguém falou comida, alguém falou roupa. Então, se eu comer, por exemplo, sei lá, o que vocês gostam de comer com açaí? Farinha. Charque. Charque. Então, se eu comer, sei lá, eu como 2 quilos de charque e 1,5 litro de açaí, eu tô com uma fome assim doida, mas eu vou comer tudo. A carapana encheu voou, hein, professora? No outro dia,
já vai estar uma merda, entendeu? Não vai dar certo. Então, esse é um prazer imediato. O prazer duradouro, deram um exemplo de profissão. Então, essa profissão é para a minha vida inteira, eu não canso disso. É um prazer que não deve, obviamente, eu não devo exagerar no trabalho, mas também não devo trabalhar de menos. É sempre um meio termo. Para o Epicuro, esse prazer duradouro, que está aqui, ó, numa constante com o prazer imediato, é o fim de uma vida feliz. Não é o fim, não estou falando que vai acabar, mas é a finalidade do que o ser humano quer mesmo. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Aí eu coloquei um espaço para exemplo, tá? Alguém pode me dar um exemplo de desenho animado? Por que eu vou perguntar desenho, gente? Essa aula de correntes filosóficas eu dei para a turma de uma escola particular aqui da minha cidade. Eu dei essa aula para uma turma de 6º ano. E os molequinhos souberam me responder com desenho animado. Então, como todo mundo aqui, eu acho que ninguém nessa sala tem um coração tão ruim que não gosta de desenho. Então, vamos usar o exemplo de desenho, para todo mundo lembrar. Me fala um desenho. Dora Aventureira. Como que é? Dora Aventureira. Dora Aventureira. Baby Looney Tunes. Baby Looney... Gente, vocês têm que associar o desenho ao que a gente está falando, não é aleatório, tá? Ah, concluiu, professora. Como? Professora, concluiu. Mônica também, professora. Turma da Mônica. A Mônica, mas por que a Mônica? Ela curtia a vida dela, assim, moderadamente, ou ela era Ela batia exagerada? muito no Cebolinha. Mas, gente, lembra, a gente está falando de moderação dos prazeres, tá? Não é uma pessoa E, extremista. professora, tipo assim, ela gostava muito de bater no Cebolinha, então acho que era um prazer pra ela, né, desse negócio nesse momento. Mas ela Porque ele moderava era- isso? Não sei. Não. Pois é. Olha aí, todo mundo tem que participar, gente. Se tu não abrir a boca, tu não vai passar nessa prova, eu tô te falando. Vou deixar esse exemplo pra gente concluir depois, tá? Vamos para a segunda aqui. Quem quiser falar, interromper a minha fala e dar o exemplo, pode falar, que eu anoto aí do lado. Não vou dar Professora, exemplo. eu me professora. lembrei do Bob Esponja, que ele gostava muito de cozinhar, fazer hambúrguer. Ele gostava muito do trabalho dele. Beleza, nós já temos o primeiro exemplo. Todo mundo concorda ou tá difícil? Sim. Sim. Eu Sim. tenho um exemplo no caso do prazeres imediatos. Pode falar. Eu acho que ele vai se encaixar. No desenho animado Invencível, é mais um desenho adulto, o filho mais jovem, ele adquire poderes igual o pai, não tem? E ele fica muito feliz com esse prazer imediato dele, só que ao decorrer do tempo, ele vê que aquilo não trazia a felicidade que deveria. E ele se arrependeu de ter aqueles poderes, porque as pessoas morriam e ele não podia impedir. Exatamente. Qual que é o nome do desenho, amor? Pode repetir? Invencível. Invencível, beleza. Todo mundo concorda, gente? Posso colocar aqui? Sim, sim. Sim. Beleza. Vamos continuar, tá? Vou deixar salvo com os exemplos de vocês. Vamos para a segunda corrente filosófica aqui, ó. Estoicismo, tá? Nome quase parecido. Primeiro epicurismo, agora estoicismo. No estoicismo, quem funda essa escola filosófica ou corrente filosófica é o Zenão de Cício, tá? Então esse cara ele vai dizer que a gente deve viver a nossa vida sempre de uma maneira racional mesmo. Então ele vai dizer que o dever, ou seja, os nossos deveres cívicos, os nossos deveres em casa, os nossos deveres até a nossa responsabilidade com nós mesmos, deve ser o que vai seguir aí o rumo da nossa vida. Então, é a realidade o que envolve a nossa existência. Então, se no epicurismo a gente precisa viver a vida atrelada a prazeres imediatos e moderados, né? Imediatos e duradouros, aqui no estoicismo a gente já tem uma outra história. O Zenão vai falar para nós, aí a gente já tem uma primeira noçãozinha ali de que seria Deus na sociedade. Ele vai dizer assim, ó, Deus, entre aspas, né, um ser, é a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Ou seja, a realidade que eu estou inserido agora é uma realidade
que é totalmente diferente de quando as pessoas acreditavam em mitologia. Agora eu preciso lidar mesmo com as minhas ações, com as consequências das minhas ações. Antes tudo isso era explicado pelos próprios deuses, era o que eu acreditava. Agora não, o ser humano tem que lidar com as suas próprias frustrações e ideias, enfim. Então, para ele, existia uma filosofia que partia de uma compreensão puramente racional do mundo. E essa compreensão racional, ela era atrelada à existência de um ser que estava ali controlando tudo e todos, tá? Então, essa noção pode vir a ser Deus, mas não necessariamente é, tá? Então, no estoicismo, o dever é importante, o racional é importante. Podemos lembrar da alma racional, que o Platão dividiu e disse que era a mais importante de todas. Então, lembrem que no estoicismo, o ser humano ele deve viver indiferente aos problemas da vida. Ou seja, o homem não pertence a um lugar algum, mas sim ao cosmos. É justamente por nessa corrente filosófica em específico, as pessoas entenderem que existe um ser que rege tudo e todos, eu não devo me preocupar com isso. Vocês entendem? Então, ao mesmo tempo que eu entendo que eu entendo o mundo racionalmente falando, ou seja, eu entendo que o mundo está organizado, que o mundo tem suas regras, suas leis e tal, mas eu também não devo me preocupar, porque o meu dever aqui é viver de acordo com o que o mundo vai me dar. Então, no estoicismo em específico, o ser humano vive indiferente aos problemas da vida. Vocês vão concordar comigo? Quem é que sofre de ansiedade? Alguém tem ansiedade? Eu tenho. Beleza, uma pessoa só nessa sala tem ansiedade, não acredito nisso. Só uma Acho pessoa. que geralmente as pessoas têm ansiedade, né, professora? Geralmente, no mundo de eu hoje, também. né? Todo mundo tá ficando doido no mundo de hoje, é uma coisa assim Sim. demais. Então, no estoicismo, gente, as pessoas acreditavam que a vida deveria ser levada dessa maneira, com essa noção, né? Eu tenho que agir de acordo com o que a sociedade exige, eu tenho que respeitar as regras, mas eu tenho que viver indiferente às coisas, porque existe um Deus, entre aspas, existe um ser que está regendo a minha vida, que está regendo o mundo, então não vou me preocupar. Então, quem sofre de ansiedade é muito difícil de pensar, quando está tendo uma crise de ansiedade, é muito difícil de pensar que aquilo vai passar, que aquilo está fazendo parte de uma um grande emaranhado de pensamentos que não são reais, não são racionais. Então, quem é ansioso, no momento da crise, não consegue ter essa percepção. Então, no estoicismo, por exemplo, se eu tenho que fazer uma prova super importante, vamos pegar o dia da prova do Enem. Eu tenho que fazer uma prova super importante, eu tenho que passar no vestibular, e eu tenho que fazer o Enem. E aí, no dia da prova do Enem, eu acordei tarde, eu fui tomar café, me deu uma dor de barriga, eu me vesti, já estava pronto para sair de casa, e aí quando eu estava saindo, me deu a dor de barriga de novo, eu voltei para o banheiro e deu tudo errado. Cheguei na porta da escola, perdi a caneta, comprei outra caneta, entrei na sala, quando cheguei na sala, eu não lembrava nem o meu nome. Então, todas essas coisas que causam ansiedade, segundo o estoicismo, o ser humano deveria ignorar, porque ele não está no controle da vida, quem está no controle da vida é esse ser que rege tudo e todas as coisas. Então, eu devo viver indiferente, porque eu me estressar, não vai fazer muita diferença, as coisas não vão mudar. Entendem? Deu para entender essa corrente filosófica? Sim. Sim. Me dá um exemplo aí de desenho ou de filme que fale sobre isso. Vamos lá. Professora, tá baixo seu áudio, não tem nada. E agora? Melhorou. Pronto. Beleza. Fala aí para mim. Quem é o personagem de desenho de filme que vive indiferente à sua vida? Que não se preocupa, que tá de boa com tudo. É uma pessoa de boa. O do Vamos lá. conto da Turma da Mônica. Meu Deus, vocês gostam de Turma da Mônica, né, menina? É bacana. Impressionante. Vamos lá. Vou colocar... Vocês concordam que seja a Turma da Mônica ou alguém tem outro exemplo que seja mais... Qual é o exemplo que você perguntou, professora? Eu quero um personagem, tá? Lembrem, a cada corrente filosófica a gente está associando a um desenho. Então, eu quero um personagem que viva de boa com a vida,
que não se preocupa, não se estressa, que tá, ó, indiferente aos problemas. Ele só vai vivendo a vida dele sem estresse algum. Que personagem é esse? Todo mundo, gente, é para todo mundo falar. Tem 22 pessoas nessa sala que não consegue falar, pelo amor de Deus. Tem gente até fritando o ovo aqui e não está conseguindo me dar um exemplo. Vamos lá. Vou passar para. Vai ficar sem exemplo aqui. Se tu não acertar na tua prova, aí a responsabilidade é inteiramente tua, tá? Para outra corrente filosófica. Quem tiver o exemplo, sinaliza aí que a gente volta e escreve logo, tá? Olha aqui. E professora, Fala. um exemplo, por exemplo, voltando lá ao estoicismo, pode ser um personagem da Bíblia, por exemplo? Quem seria? Eu acho que Jonas. Eu não conheço o Jonas, gente. Se João me desculpar, mas tu pode me contar a história para eu saber? Jó. Tá, conta a história aí para todo mundo. Todo mundo conhece a Bíblia aqui ou sou só eu que não conheço? Eu conheço. Eu conheço a história de João. Então, se eu colocar o exemplo da coleguinha, vai todo mundo lembrar? Deixa eu falar do Jó para Fala. lembrar. Fala E aí. ele passou por muitas dificuldades, ele perdeu os filhos dele, ele adoeceu, ele perdeu tudo. E mesmo assim ele continuou confiando em Deus e ele não murmurava. Em todo momento ele sabia que Deus estava cuidando de tudo e da melhor forma. E também eu lembrei de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. E quando chegou lá dentro, os leões não comeram ele e os amigos dele. Eles confiaram que Deus faria o melhor. Se fosse para eles morrer ali, que morreriam ou não. A vida deles estava entregue nas mãos de Deus, então que Deus faria o melhor para eles. Vocês são muito assim, né? Religiosos, gente. Ficou chocada com isso. Quem é esse daí para eu colocar aqui? Jó e Daniel. Jó. Deixa eu escrever aqui. Minha letra tá branca, gente. Pelo amor de Deus. Jó e Daniel, né? Isso. Vou colocar aqui para vocês. Posso dar um exemplo de desenho que vocês não estão lembrando? Sim. Eu tenho, você não. Sim. Fala aí, quem falou que O tem? Bob Esponja de novo. Não, Bob Esponja não pode, gente, tem que ser só um, tá? Então, professor. O Olaf, da Frozen. O Olaf da Frozen? Sim. O manda-chuva. Sim. Gente, a minha irmã, ela é viciada nesse desenho, a gente assiste todo final de semana, vocês não têm ideia. Vou colocar aqui. E eu vou dar um outro exemplo, tá? Que é esse aqui, que é o meu desenho preferido, vou ter que colocar ele. Pica-pau, tá? Esse Eu não aqui- gostava do pica-pau só porque eu tinha aquele que parecia maquiado, não tem Eu professora. gostava daquele Odiava. Ego antigamente. Adorava. Ai, gente, quem não gosta de pica-pau não tem um bom coração, tá? Vou continuar aqui. Eu gosto de pica-pau, só que aparecia aquele pica-pau parecia maconhado, não tem, professora? Eu Galacia, concordo né? contigo. Não, é verdade. Eu gostava do Galaceca. Olha aqui, pirronismo ou ceticismo. Alguém já ouviu falar aquela expressão? Ah, porque fulano é muito cético das coisas. Gente, o que é ser cético? É a pessoa não acreditar, é duvidar de tudo, tá bom? Então, o pirronismo ou ceticismo, ele é uma corrente filosófica que surge aí nesse período de rompimento de uma noção tradicional de filosofia, e as pessoas estão pensando aí em outras maneiras de ver a vida. Então, a pessoa cética, ela acaba praticando a suspensão do juízo, tá? Ou seja, o que é eu suspender o meu juízo? É eu não me colocar na posição de julgar as coisas. Ou seja, isso é certo ou isso é errado? Isso tá bom ou isso não tá? Eu sou simplesmente cético, eu não quero argumentar, eu duvido. Se tu me fala que tá bom, eu te falo que, eu duvido que tá bom. Se tu me fala que tá ruim, eu vou duvidar disso também. Então, quem acaba postulando essa ideia, né, é o Pirro de Élida, por isso o pirronismo. Então, o Pirro de Élida, ele fala aqui,
para nós vivermos melhor, para que a nossa alma viva melhor, a gente não tem que nem acreditar fielmente em uma coisa e nem desacreditar dessa coisa. Nós temos que simplesmente sermos céticos. E é justamente isso que é a epoqué. Então, o que é epoqué? Que é esse termo, né, grego? É a suspensão do juízo. É eu não me colocar na posição de julgar nada, de ficar ali argumentando que uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Você com certeza já passou na sua vida por alguma situação em que você acreditou muito em uma pessoa e aí no final tu quebrou a cara com essa pessoa. Seja amizade, seja em família, em relacionamento, qualquer coisa. Então, ser cético é você não colocar fé em alguma coisa de, assim, alguma verdade que você pode se frustrar lá na frente, tá? Não tô falando que não é para tu acreditar, que é para tu agora ficar duvidando de tudo, não é isso. Eu tô só te explicando a corrente filosófica, tá bom? Então, no ceticismo, basicamente o indivíduo não tem fé naquilo que lhe é colocado, que lhe é posto, tudo bem? Então, se eu te falar, olha, hoje o céu tá azul, o cético vai duvidar, vai falar, tem certeza que o céu tá azul? Mas e se não for azul? E se for um reflexo de tal coisa, não sei o quê? Então, isso é o ser cético. Então, no ceticismo, nós temos a impossibilidade de conhecimento, porque você vai concordar comigo, que uma pessoa que duvida de tudo, dificilmente ela consegue entender e postular conhecimentos ali acabados. E nós temos também a abstenção de fazer qualquer julgamento, que foi o que a gente falou. Uma pessoa cética, ela não vai dizer, olha, tá bom, tá ruim, isso é certo, isso é errado, fulano é bom, fulano é falso. Não existe isso. Então, o cético, ele não julga, tá bom? Ele vive ali a vida dele de maneira tranquila, ele não julga ninguém, ele é de boa, muito parecido com o que a gente falou aqui, ó, do viver indiferente. Só que a diferença, né, entre esse viver indiferente e o cético é que esse aqui acreditava que existia um ser que regesse, estava ali regendo todo o universo. Aí vocês deram até o exemplo da Bíblia, né, Jó e Daniel. Aqui não. Aqui ele duvida até da existência dele próprio. Então, quem é muito adepto dessa corrente ceticista é um filósofo que a gente vai estudar mais lá para frente, que cai muito na prova do Enem, que é o René Descartes, ou o Descartes, como muitas pessoas falam. Então, o René, ele inaugura uma frente da filosofia muito interessante, que é justamente o discurso que ele profere sobre essa posição de ser uma pessoa cética. Tudo é incerto, nada é verdadeiro e 100% ali posto na sociedade, tá bom? Alguém tem um exemplo desse pirronismo aqui, desse ceticismo? Algum desenho, algum filme? Sim ou não? Do Contra da Turma da Mônica, porque ele contradiz tudo. Quem? Do Contra da Turma da Mônica. Isso é o nome de um personagem? O nome dele é Do Contra. É separado, então, do contra, é isso? Porque vou escrever aqui, aí tu me diz, tá? É isso aqui? É separado. Porque ele sempre faz as coisas do contra. A pessoa anda e ele vai correndo. Tipo, o contrário. Entendi. Beleza. Se eu Ele tem lembrar de cabelo algum... assim, igual índiozinho, professor. Tá. Já lembrei. Se eu lembrar de algum outro exemplo, aí eu coloco aqui para vocês, tá? Vamos para nossa última corrente filosófica, tá bom? Que é o cinismo. Aqui eu tenho uma história legal para vocês. Nessa corrente filosófica em específico, se vocês não me falarem o exemplo claro dessa história que eu vou contar aqui para vocês, ninguém entendeu filosofia. Ninguém vai acertar uma questão de filosofia no Enem. Então, presta atenção nessa história que eu vou te contar agora, tá? No cinismo, nós temos o desprezo como sendo a principal coisa que rege essa filosofia. Então, quem inaugura essa escola filosófica é o Diógenes de Sinope, tá? O Diógenes era um cara muito interessante no cenário da Grécia Antiga. Por quê? Porque ele acaba trazendo uma ideia sobre a vida que a gente muitas vezes não para pensar. Ele era uma pessoa que não se importava com bens materiais,
ele vivia completamente alheio à vida dele, e aqui a gente tem uma expressão que hoje a gente usa de maneira deturpada, tá? É a expressão cínico, que vem de quínicos, vem do grego quínicos, e quínicos significa como um cão. Então, por que cínico? Por que cinismo? Porque esse cínico vem dessa expressão como um cão, que não tem nada a ver com a expressão que a gente usa hoje em dia. Então, por que isso, professora? O Diógenes, por ele ser uma pessoa super simples, ele vivia justamente como um cão na Grécia, pelas ruas de Atenas, pelas ruas de Esparta, precisamente em Atenas. Então, ele ficava ali, né? A gente já conversou que depois de todo esse advento da filosofia, as cidades começaram a se reorganizar, as polis. Então, a gente já tinha ali praças, a gente já tinha espaços públicos, a gente já tinha arquiteturas um pouco mais elaboradas, estátuas, enfim. Então, o Diógenes, ele andava por esses lugares comuns das pessoas, né? Então, ele vivia como um cão, daí a expressão como um cão, que é justamente pela rua, sem nenhum lar. Então, ele acaba dizendo assim, olha, nós deveríamos conhecermos a nós mesmos. Então, quem é que falou isso pra gente? Quem foi que usou essa expressão primeiro na história da filosofia? Foi o Platão, o Sócrates ou o Aristóteles? Hein? Conhece-te a ti mesmo, conhecer a si mesmo. Quem foi que usou desses três caras? Lembrem aí. Sócrates. Então, ele acaba pegando um pouco essa ideia, né, socrática, e dizendo, olha, a gente tem que se conhecer, a gente tem que prestar mais atenção no que a gente quer para a nossa vida e deixar de se importar com essas coisas duráveis, com esses bens materiais, e a gente tem que desprezar isso. Então, o Diógenes, ele acaba utilizando esse termo, né, ele acaba dizendo que ele é um cosmopolita. Então, o que é um cosmopolita? O cosmo é o universo, é toda essa configuração de espaço que a gente tem. Ser cosmopolita é ser um ser humano do mundo, ou seja, é não ter um lugar. Então, o Diógenes, ele não tinha uma casa, ele não tinha um emprego, ele não fazia parte da política, do corpo político da cidade, ele não ajudava nas guerras, ele não fazia nenhum tipo de comércio, ele simplesmente estava ali vivendo como um cão, justamente. Quínicos, a expressão cínico. Então, ele morava, agora vem a história, tá? Ele morava ali nas ruas e dentro de um barril. Então, ele morava num barril, literalmente, no meio da praça. E aí, ele tomava banho ali, né, de sol, fazia a higiene dele ali na frente de todo mundo, normalmente. Então, imaginem que vocês estão aí andando na cidade de vocês, e aí tem uma praça aí, super, que todo mundo frequenta, e vocês encontram o Diógenes lá no meio, morando dentro de um barril aí, e aí quando ele vai lá fazer o cocôzinho dele, né, ele sai do barril, faz lá, volta, aí se lava lá, e faz tudo lá fora para todo mundo ver. Quando ele queria usar roupa, ele usava, quando ele não queria, ele não usava. Então ele era essa pessoa, completamente assim, simples e despreocupado da vida. E aí, em um dia, numa das viagens do Alexandre, a gente já retorna para o Alexandre, né, o Grande. Numa das viagens dele, ele acaba visitando Atenas e ele se depara com Diógenes. E ele fala assim, ele tinha uma vontade muito grande de conhecer o Diógenes, porque todo mundo falava dele, porque ele era a única pessoa ali naquele meio que estava nem aí para nada. E aí ele acaba voltando para a Grécia e encontra, porque quer encontrar o Diógenes, ele chega lá. E no dia que ele chega lá, o Diógenes está tomando sol, e aí ele fala assim, olha, você é o Diógenes? Aí ele fala, sim, sou eu. E ele fala, você sabe, eu sou Alexandre o Grande e tal, e o Diógenes não tá nem aí, né, porque ele tá falando. Aí ele fala que é um grande prazer conhecer o Diógenes, porque ele admira a coragem dele, a simplicidade dele, e que é muito difícil você encontrar alguém dessa forma. E aí o Diógenes estava ali tomando banho de sol, né, completamente nu, e o Alexandre tá lá na frente dele. E ele fala, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Pergunta pro Diógenes. E aí ele imagina que o Diógenes vai pedir dinheiro ou alguma coisa. E alguém sabe me responder o que ele pede? O que vocês acham que o Diógenes pede?
para o Alexandre, que é o imperador da época, né? Vamos lá. O que vocês acham que o cara vai pedir? Pra ele parar de incomodar ele. Exatamente. Ele fala assim, olha, eu tenho um pedido para você. Eu só quero que você saia da minha frente porque você está empatando o sol que está batendo aqui no meu corpo agora, nesse momento. E aí, com aquela resposta do Diógenes, o Alexandre fica, meu Deus, né? Eu não sei nem o que falar para esse cara. Ele é surreal. Ele não tá mesmo nem aí para nada. E ele vai embora, ainda mais encantado com aquela figura, com a índole do Diógenes, segundo o Alexandre. Então, para você ver o sentido dessa simplicidade de se desprezar todos os bens materiais nessa corrente filosófica do cinismo. Outra história, que é a mais marcante do Diógenes, e é a última, já para encerrar nossa aula, para vocês darem um exemplo, uma das vezes dessas passeadas aí dos Diógenes pela cidade, ele vai para uma praça onde tem algumas estátuas. E aí ele fica lá vagando entre as estátuas. E aí chega uma pessoa e fala assim, Diógenes, por que tu tá aqui, né? Com a mão estendida para essas estátuas. E aí alguém me responde o que esse cara falou? Qual foi a resposta dele? Por que ele estava ali no meio das estátuas? Estendendo a mão para elas, como se estivesse pedindo dinheiro. Esmola. Hein? Acho que para ele, elas poderiam ser adoradas, tipo isso. Não. E aí, quem é que me dá a resposta? Deixa eu ver os nomes de vocês aqui. Bruna, Clara, Eduardo, Evelyn. Tá todo mundo Não só sei, eles. A Evelyn sempre sabe, ela tá mentindo hoje. Fabrício, Fernanda, Gabriele, Graziele, Drícia, Keila, Lucas, Luiz, Maria Eduarda, Nicole, Nívia, Renata, Sharon, Tainara, Vivi, ninguém sabe. Literalmente ninguém sabe. Gente, ele acaba respondendo o seguinte, eu tô aqui estendendo a mão aqui no meio das estátuas, que é para eu me acostumar com a natureza humana. Porque quando você tá ali passando por uma rua e tem uma pessoa pedindo esmola, é difícil você dar, né? E essa já é uma fala minha, não é mais uma fala dele. Então, quando você dá, mas você não olha aquela pessoa, você não enxerga aquela pessoa como uma pessoa. Você enxerga uma pessoa pedindo esmola. Então, o Diógenes, ali no meio das estátuas, falou assim, eu estou me acostumando a lidar com a natureza humana, porque a natureza humana ignora as pessoas mais simples. Então, é essa a resposta que ele dá para a pessoa, porque que ele está ali. Então, esse é o nível de simplicidade que é difícil do ser humano acabar alcançando na vida. Tudo bem, gente? Qual é o personagem mais famoso da história da televisão brasileira e da história da televisão mundial que mora num barril e que é a pessoa mais simples do mundo? Chaves. Exatamente. Chaves. Segredo filosófico para vocês, tá? O Roberto Bolanhos, ele era um grande estudioso da filosofia. E ele criou Chaves a partir dessa corrente filosófica, o que é o cinismo. Tá bom? Então, viu o cinismo, lembrou do Diógenes, lembrou do Chaves. Estou ensinando para vocês agora, tá vendo? Minha aula é cultura para vocês. Vocês não valorizam, gente. Impressionante. Tá aqui, ó. Vou colocar... Ai, meu Deus, essa letra não fica. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Chaves. Bora resolver a questão agora que ficou prometido para vocês? Ou não? Não. Não? Bora, ninguém quer? Bora. Se ninguém quiser, eu só mando as aulas. A gente acabou. Não, é sério. Não dá. Não entendi, gente. É para resolver ou não é para resolver? Vamos resolver, professora. É pra resolver, professora. Bora resolver. Que bom, gente, porque eu fiz várias questões para vocês, né? Eu ia ficar muito triste. Olha só. Aqui, vocês lembram que a gente resolveu essa questão na última aula? O que eu fiz? Eu fui melhorar, eu fui estudar para melhorar os gráficos para vocês. Estava uma merda, ninguém falou, mas eu sei que estava uma merda aqueles gráficos da última aula. Então, eu coloquei o mais bonitinho para vocês, tá? Lembram dessa questão, sim ou não?
Lembram Sim. que a gente resolveu? Sim. Tá. Coloquei aqui a resposta para vocês, tá bom? Não vou voltar nessa questão para a gente não perder tanto tempo. Aí a gente parou nessa questão, não foi? Alguém resolveu, porque eu mandei o slide só com enunciado, ou não mandei? Não, né? Só mandei a outra questão. Vamos resolver essa daí agora. Você não mandou, você mandou a outra. Não mandei, verdade. Uma escola realizou uma pesquisa. Deixa eu olhar vocês, gente. Está todo mundo com papel aí? Eu quero que todo mundo anote, tá? Liguem as câmeras para ninguém mentir para mim. Eu tô no computador, a câmera é ruim. Não dá pra ver. Começou a coisa. Eu tô batendo print, Com o que eu gosto computador de também. ver tudo depois. Não precisa bater print, gente. Eu vou mandar todo esse material para vocês. Não sobrecarreguem o celular de vocês. Peguem a folhinha, anotem aí, tá? Que a gente vai resolver essas questões agora. Lembrando que não é aleatoriamente, tá? Essas questões têm a ver com argumentação, como que vocês vão interpretar frases. Então, bora lá. Uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus alunos. Assim, alguns resultados dessa pesquisa foram descritos a seguir. Olha aí, gente, 82%, lembrando, aqui vocês estão vendo os conjuntos. Lembra que eu falei que dava para fazer com 1, 2 e 3 bolinhas? Vamos ver com quantas a gente vai fazer aqui. Já sabe que tem 3 pontos, então coloca logo aí as 3 bolinhas, tá bom? 3 bolinhas para você anotar. 82% do total de entrevistados gostam de quê, gente? Que comida é essa? Chocolate. Chocolate. 78% do total gostam de quê? Pizza. 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 E 75% do total de entrevistados gostam de quê? Gostam de quê? Batata frita. Gente, agora uma pergunta, tá? Qualquer questão matemática, qualquer pesquisa que você vê, agora, por exemplo, que está saindo várias pesquisas no G1, no Jornal Nacional, daquele negócio que eles falam, o total de entrevistados de pessoas tal. A gente tem sempre uma porcentagem, né? Qual é o nosso padrão de porcentagem? Quando a gente quer falar o total de pessoas, como isso é traduzido em porcentagem? 100%. 100%. Então, para todas as questões de conjunto, que é o que a gente está resolvendo agora, vamos sempre pensar nos 100%. Então, aqui, 100%, 82% de 100%, 78% de 100%, 75% de 100%, tá? Então, olha, uma escola realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares. E aí, eles tiveram essa porcentagem aqui. Chocolate, pizza, batata frita, e aí essas porcentagens. Aí, olha aqui. Então, é correto afirmar que no total de alunos entrevistados, a porcentagem, presta atenção, ele quer saber a porcentagem da galera que gosta ao mesmo tempo desses três alimentos. Qual é a forma de resolver essa questão, gente? 82% gosta de chocolate, 78% gosta de pizza e 75% Acho que gosta vai de ser- batata frita. Acho que vai ser menos. Eu acho que vai ser menos. Então, tenta fazer essa questão utilizando as bolinhas, faz uma, faz duas, faz três, coloca aqui a porcentagem e você vai ter que descobrir o meio, a interseção. O que é interseção? É o que junta todas os três grupos de pessoas. Ele só quer saber quantos % do total come tudo isso, gosta de tudo isso aqui ao mesmo tempo. Vamos lá, vocês têm exatamente 2 minutos para fazer essa questão, gente. 2 minutos. É o tempo que eu salvo o slide aqui. Pra mim é C. Meu Deus, já fizeram de cabeça. Já fez a conta? Já, Beleza. Quem é que tá falando que fez a conta? Evelyn? Evelyn Moura. Beleza. Vamos lá. Vou esperar aqui. Uma pessoa falou que é a C, né?
E aí? A letra C, professora. 35%. É a letra C. Vamos ver a resposta aqui. Olha aí. É, Olha aqui, gente. Em qualquer questão que você vê esses pontos separados em porcentagem, tá? Você vai fazer lá as bolinhas, vai Eu ia colocar... falar sobre 100% menos 5%, ainda tem 5. Exatamente. E aí, ó, você vai fazer tudo. Coloquei a resolução aqui do lado, ó. Você vai fazer um de cada, 100 menos 82%, 100 menos 78%, 100, depois soma tudo, que nos dá 65%, e depois você diminui esse 65% do seu total, que dá 35%. Deu para entender o esquema das bolinhas aqui, dos diagramas? Sim. A interseção, galera, é esse ponto aqui, ó. Quando você for desenhar, é esse ponto, a interseção entre os três, beleza? Dá para perceber? Sim Os ou três não? dá. Os três do negócio dá 235. Pois é, por isso que Conjuntos. tem que diminuir dos 100, para não dar tudo isso, que aí a conta vai dar errada. Olha só, ó, vamos para a questão mais legal. Analise o diagrama a seguir. Olha aqui o diagrama que a gente tem, mesmo esquema das três bolinhas, tá? Agora é um pouquinho mais difícil, por quê? Você tem conjunto A, conjunto B, conjunto C. O que significa esse U, professora? União, tá bom? União. Esse tracinho significa menos, subtração. Isso aqui é interseção. Esse U, ao contrário, é a interseção que a gente viu bem aqui, ó. É o que une, é o ponto em comum, beleza? Aí olha o que ele está perguntando. A região destacada em azul, ó, essa região aqui, pode ser descrita pela operação, ou seja, você só vai olhar para cá e me dizer o que é essa região aqui. É A menos B menos C? Essa região é A menos C mais C? O que é essa região aqui? Difícil ou fácil essa questão? Difícil. Não, gente, pelo amor de Deus. É a letra C, eu acho. é a C. É a C? Será? Eu acho que é a C. Vamos ver aqui. É a letra C, gente. Para quem não entendeu, vou falar aqui, ó. Nós temos o conjunto A, B e C, tá? Ele não pintou toda essa região aqui, ele só quer saber essa partezinha. Então, essa parte aqui, ó, se você for parar para analisar, essa parte que não está pintada faz parte do B. A parte pintada é A e C, ó, tá excluindo esse B aqui. Então, A e C é a interseção com C, ou seja, o meio de A e C menos a bolinha do B, menos o conjunto B. Beleza, gente? Vamos prosseguir aqui. A seguir, há uma representação de um diagrama formado pelo conjunto A e B. A região destacada em rosa pode ser descrita por mesma coisa, tá? Só que agora com coisas, com as frases, as premissas por extenso, argumentos. Me falem a resposta certa. Letra C. Vou esperar mais gente falar, tá? Vamos lá. A letra A. Letra A. A. Letra A. Vamos lá, mais gente. Eu quero ver todo mundo falando. B. A, C, B. Não sei, eu acho que é a letra B. Vamos aprender a interpretar aqui, ó. A região destacada em rosa. Quem falou letra A, tá certo, mas não tá totalmente certo. Porque olha o que ele diz. Elementos que pertencem ao conjunto A. Pertence ao conjunto A? Sim ou não? Tá pintado no A? Sim ou não, gente? Sim, Não sim. totalmente. Sim, mas não totalmente, né? Pertence ao conjunto A? Pertencem, beleza. Eu quero só saber do rosa, então posso considerar, vou guardar essa informação. Letra B,
elementos que pertencem à intersecção de A com B. Pertence à intersecção essa parte pintada? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Seria a interseção ou intersecção entre A e B se tivesse pintado aqui no meio, ó. Aqui no meio. Sem aqui, só aqui no meio. Elementos que pertencem ao complementar de A. Não, né? Nenhum sentido, porque só está pintando aqui a região do A. Elementos que não pertencem ao conjunto A. Por que que a A está errada e a C está certa? Porque a C fala que elementos pertencem somente ao conjunto A. Olha só a argumentação, a minha interpretação da questão. Então, elementos que pertencem ao conjunto A, tá certo. Mas aqui, ó, não tenho só o conjunto A, tenho o conjunto B também. Então, ele quer saber dessa região rosa. Então, a região rosa pertence somente a que conjunto, galera? A ou B? A ou B? Área pintada de rosa pertence ao conjunto A ou B? Beleza. Meu olho tá bugado essa porra. Letra C, questão certa. Bora para a última questão. Mais fácil de todas, tá? Dado o conjunto A, B e C, os elementos do conjunto A, interseção com B e união com C são... Galera, basicamente você vai juntar esses elementos e fazer a interseção e a união. Lembra o que é interseção, ó. Interseção é isso aqui, ó. Ponto em comum entre os elementos. É o que ele está pedindo aqui. Ponto em comum entre os elementos A e B. E depois, quando você tiver o ponto em comum entre esses dois, você vai unir aos elementos do C. Façam a questão. Difícil ou fácil? Difícil. Eu tô com a impressão que eu já fiz esse negócio. Vocês já fizeram. Foi a primeira questão de vocês. Eu acho que a letra Que é a B. B ou A, sei lá. Agora sim eu posso falar. Como vocês já resolveram várias questões, agora sim eu posso falar. Eu faço um Pix de R$20 para quem acertar essa questão. Eu duvido. Professor, não faça isso. Eu estou fazendo. É só acertar a questão. Se eu acertar. eu acho que é A. Não pode mudar. Quem é que está falando A? Professora, pra mim, aqui tá escrito Zaira, mas é Fernanda. pra mim é D. Calma lá. Letra B. Não, B não, acho que não é B. Meu Pra Deus. mim é D. 5, 7, 9, Gente, 10, presta 11, 13. atenção. Presta atenção. Professora. Professora, pra mim é a D. E aí? Que horas são? Já tá para acabar a nossa aula, né? Já acabou, na verdade. 87. Eu continuo com a letra A. Bora ver a Continua resposta aí. certa. D. Olha aí. Primeiro conjunto A. Segundo B. Qual é a interseção de A e Eu B? quero meu Pix. 9 e 10. Nossa, nem vi que o A tinha o 10. Ai, que droga. Depois da interseção, eu só junto, tá? Quem foi que acertou? Que falou D. Eu falei D. Quem é o eu? Evelyn. Ah, é igual a Evelyn. Meu Deus do céu, tá demais. Gente, tá certo. A Evelyn acertou, tá? Vou deixar com a resolução, tudo certo para vocês, tá? Quem não entendeu, vem no meu PV que eu explico direitinho. Beleza? Ah, você vai fazer o Pix mesmo? É brincadeira. Eu vou fazer. Eu vou fazer sim. Tá, gente? Boa noite para vocês. Obrigado pela interação sempre da Evelyn, da Clara. As pessoas que não falam, eu sinto muito que eu não consigo ouvir a voz de vocês. Eu falo, professora. Renata. É verdade. Pode parar de batalhar. Professora, eu falei muito hoje também. Ah, Maria Eduarda. Eu acho que eu lembro da Maria Eduarda em um passado remoto da minha vida. Oh, meu Mas eu Deus. acho que sim. Obrigada, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na aula que vem. Sem ser nessa semana, na próxima.
Vou disponibilizar o slide já já para vocês, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Já, Boa professora. noite. Tchau, boa noite.